Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver um problema sobre conjuntos. Esse problema que você vê aí, ele diz o seguinte: em exames de sangue realizados em 500 moradores de uma região, o resultado dos exames revelou que o vírus A estava presente em 210 moradores, o vírus B em 230, os vírus A e B em 80, os vírus A e C em 90 e os vírus B e C em 70. Além disso, em 5 moradores não foi detectado nenhum dos 3 tipos de vírus, e o número de moradores infectados pelo vírus C era igual ao dobro dos infectados apenas pelo vírus B. Bom, tá aí o problema. E ele pergunta, com base nesses dados, ou ele pede aí com base nesses dados, para que a gente julgue os itens a seguir. Bom, vamos ver os itens a seguir, só para a gente ver quais são esses itens, mas a gente vai comentá-los na sequência. Estão aí os itens, são 5 itens. Primeiro item, segundo, terceiro, quarto e quinto item. Bom, na sequência a gente comenta esses itens. Problema de conjuntos, a gente vai construir um diagrama para tentar representar a situação descrita do problema para esses 3 conjuntos. Vamos lá? Vou usar esse diagrama aqui. Vou representar aqui o meu universo, chamar esse universo de U. Esse primeiro diagrama redondinho aqui, redondinho é jeito de falar, vou chamar de A. Esse segundo aqui de B e vou chamar esse daqui de C. Nesse espaço aqui do lado, normalmente a gente escreve desse lado aqui, eu vou representar o grupo do nenhum. Nenhum, tá certo? Então, se eu tiver algum dos elementos desse universo, essa letra U eu chamo de universo, que não aparece em A, nem em B, nem em C, eu vou representá-lo aqui. Bom, vamos para os dados do problema, observar esses dados com cuidado. Primeiro dado diz que eu tenho um total de 500 moradores. E desses 500, 210 estão contaminados com o vírus A, 230 com o vírus B. Vamos então representar isso aqui. Então, eu tenho um total de 500 que estão contaminados pelo vírus A, eu tenho 210, que estão contaminados com o vírus B, eu tenho 230. Então, vou pegar agora os números dos que estão contaminados com A e B, depois dos que estão contaminados com A e C, e depois dos que estão contaminados com B e C. Bom, veja aí, meu problema diz que os que estão contaminados com os vírus A e B são 80, A e C 90 e B e C 70. Vamos então anotar os números. A e B 80, A e C 90, B e C 70. Por fim, meu problema fala que tem 5 moradores que não estão contaminados com nenhum dos 3 vírus
e ele dá uma informação a respeito dos que estão contaminados com o vírus C. Bom, vamos ver essas duas informações aqui para a gente formular a resolução do problema. Bom, 5 moradores não foram... Em 5 moradores não foi detectado nenhum dos 3 vírus. E o número de moradores infectados pelos vírus C é igual ao dobro dos infectados apenas por B. Apenas pelo vírus B. Bom, vamos então deixar de conversa e resolver. Então, a quantidade de pessoas infectadas pelo C é 2 vezes a quantidade de pessoas infectadas apenas pelo vírus B. Bom, o primeiro número que eu vou representar aqui no meu diagrama é o 5. Veja que eu também não tenho a quantidade de pessoas infectadas pelos 3 vírus, A, B e C. Eu não sei essa quantidade de pessoas, eu vou dizer então que essa quantidade é X. E eu vou usar esse X para colocar no meu diagrama. Bom, vai ficar assim. No meu diagrama vai ficar: aqui é X. A quantidade de pessoas infectadas aqui pelos vírus A e C. Veja que A e C são 90. Então a quantidade de pessoas infectadas apenas pelo vírus C vai ser 90 menos X. A quantidade de pessoas infectadas pelos vírus A e B, veja que A e B são 80. Então, tirando esse X, eu vou ter 80 menos X. Quantidade de pessoas infectadas pelos vírus B e C simultaneamente, aí é 70. Como você quer aqui, esta representação, somente B e C, sem ter o A, aí você tira o X. E você passa a ter 70 menos X. A parte mais difícil é representar as pessoas que estão apenas contaminadas por A, apenas por B e apenas por C. Vamos escrever então o seguinte: apenas por A, vamos representar assim. Apenas por A vai ser... Veja que em A eu tenho 210. Como eu quero apenas em A, então eu vou diminuir os 80 menos X, os 90 menos X e o X. Tudo isso já está em A. Então eu vou diminuir 80 menos X. Vou diminuir 90 menos X. E vou diminuir X. Todos esses 3 números eu diminui porque já estavam em A. Bom, observando então a quantidade de pessoas que vão estar somente em A vai ser 210 menos 80 e menos 90. Aí você vê aí, 210 menos 80 e menos 90 dá 40, né? Aí eu vou ter, veja só, aqui eu tenho mais X por conta desse jogo de sinal, menos por menos mais X, mais X. Então eu tenho 2x positivos, tirando o x, ainda fica um x positivo, 40 mais x. Então, apenas A vai ser 40 mais x. Vou fazer essa conta com um pouquinho de mais cuidado agora quando eu for fazer o B. Vamos lá. Apenas B, vamos representar assim. Apenas B. Os que vão estar apenas em B, veja que em B eu tenho 230, né? Então eu vou fazer 230 menos. Aí vamos lá. Eu vou tirar o que já está em B. O que é que já está em B? O 80 menos X, o 70 menos X e o X. Então vamos tirar 80 menos X. Vamos tirar 70 menos X. E vamos tirar X. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter apenas em B
230 menos 80. Aí aqui eu tenho mais x menos 70. E de novo, o jogo de sinal, mais x e menos x. Bom, aí você vai verificar aqui fácil, que corta um x com o outro. E você tem 230 menos 80 e menos 70. 80 com 70 é 150. 230 menos 150 dá 80, né? Então, eu tenho que apenas em B vão ser 80 e mais o x, né? Porque eu tenho mais um x aqui que sobrou. Bom, então eu tenho o número das pessoas que estão apenas em B. Vamos representar aqui no diagrama apenas em B, 80 mais x. Bom, isso vai me permitir agora construir a quantidade de pessoas que vão estar em C. O que é que eu tenho sobre a quantidade de pessoas que vão estar em C? A quantidade de pessoas que vão estar em C é dita no meu problema da seguinte forma, olha só. Vem aqui embaixo. E o número de moradores infectados pelo vírus C era igual ao dobro dos infectados apenas pelo vírus B. Eu sei a quantidade de pessoas infectadas apenas pelos vírus B. Eu tenho essa representação aqui, 80 mais x. Então eu posso dizer que a quantidade de pessoas infectadas pelos vírus C vai ser 2 vezes 80 mais x. E eu vou fazer a mesma conta para calcular a quantidade de pessoas que estão apenas em C. Vamos lá. A quantidade de pessoas que vai estar infectada pelo vírus C vai ser 2 vezes 80 mais x. Porque é o dobro da quantidade de pessoas que estão infectadas apenas pelo vírus B. Então isso vai ficar assim, 2 vezes 80 mais x. Aí, vamos tirar o que já está em C. O que é que tem em C? Tem 90 menos x e tem 70 menos x e x. Então, vamos tirar. Então, menos 90 menos x menos 70 menos x e menos x. Fazendo aqui essa conta, eu tenho que as pessoas apenas em C vão ser 2 vezes 80, 160. 2 vezes x, 2x. Menos 90. Menos por menos, mais x. Menos 70. Menos por menos, mais x. E menos x. Cancele o que tiver que cancelar. Veja, 90 com 70 dá 160. Então eu tenho 160 negativo e 160 positivo. Isso vai cancelar. Cancela um x negativo com um x positivo e sobrou 2x mais x. Então a quantidade de pessoas apenas em C vai ser 3x. Bom, está aqui representado o diagrama. Nós vamos ver na sequência como a gente vai calcular esse valor de x. Aí você já vai ter uma ideia. Eu vou continuar com a equação. Veja que quando eu juntar todos esses números que aparecem aqui dentro do meu diagrama, tem que dar 500, tá certo? Então todos esses números juntos aqui, os que estão em A, os que estão em B e os que estão em C, quando eu juntar tudo isso com esse número 5 aqui, isso tem que dar 500. Então é isso que eu vou resolver na sequência. Vou formar uma equação e obter o valor de x. Vamos então. Bom, retomando aqui, a gente formou aqui a equação, veja só. Juntando os números, 3x, 70 menos x, 90 menos x, 80 menos x, x, 80 mais x e 40 mais x, isso daqui dá igual a 495. Vocês observem aí que eu tirei o 5, né? Então, dá 495, visto que a gente tem um total de 500. Então, os números aqui dentro vão dar 495. Vamos resolver essa equação aí agora.
Ó, vejam os x que aparecem com sinal negativo. Vamos esquecer esse 3x aqui. Veja só, eu tenho menos x e menos x. 3x negativo. E aqui dentro eu vou ter mais x e mais x. Então, esses x vão se anular. E vai restar 3x. Certo? Então, essa conta todinha desse x aqui vai resultar em 3x. Aí, menos ou mais, né? Vamos ver aqui o que dá. Bom, eu só tenho números positivos. Eu tenho 70 mais 90 dá 160. 160 mais 80, 240. 240 mais 80, 320. 320 mais 40, 360. Então, eu tenho mais 360. Então, 3x mais 360 igual a 495. Resolvendo isso, eu vou ficar com 3x igual. Passo 360 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Vai ficar 495 menos 360. 3x, diminua aqui do outro lado, vai dar 135. É só dividir. X vai ser 135 dividido por 3. Vai dar 45. Então, tem 45 pessoas e tem os 3 vírus. Bom, vamos retomar essa questão agora. Eu já sei o valor de x, 45. Vamos refazer o diagrama e, em vez de colocar x, vamos colocar os valores. Então, lembrando aí, x é 45. Nosso diagrama na sequência vai continuar aqui. Então, aqui tem o nosso universo. Aqui era o conjunto A, o conjunto do B e o conjunto C. No meio eu tinha x, então passa a ser 45. Vamos pegar o nosso diagrama. Onde eu tinha 40 mais x, eu vou ter 40 mais 45, vai dar 85. Onde eu tinha 80 menos x, eu vou ter 80 menos 45, vai dar 35. Onde eu tinha 80 mais x, vai dar 125. Onde eu tinha 70 menos x, eu vou ter 25, certo? Onde eu tinha aqui 90 menos x, 90 menos 45 dá 45. E aqui no fim, embaixo, eu tinha 3x. 3x a gente viu é 3 vezes 45, tá 135. Bom, aqui está o nosso diagrama. Posto esse diagrama, agora com esses valores vamos analisar os itens, tá certo? Então, vamos analisar os itens agora. A gente viu os itens, vamos observar um por um e ver qual a verdade no que foi dito. Então, primeiro item. O número de pessoas contaminadas pelos 3 vírus simultaneamente representa 9% do total de pessoas examinadas. Bom, vamos então escrever aqui uma continha. Primeiro, 9% do total de pessoas examinadas vai ser 9% de 500. Quando eu faço essa conta, eu corto esses dois zeros com esses dois. E sobra 9 vezes 5, que é 45. O total de pessoas infectadas pelos 3 vírus é 45, é 9%, tá certo? Segundo item. O número de moradores que apresentam o vírus C é 230. Apresentam o vírus C. Bom, que apresentam o vírus C, aí você observa aqui, ó. São 45, 45, 45, 25 e 135. Então, vamos lá. Então, esses são os que apresentam o vírus C. Quarenta e cinco, 45,
25 e 135. Quanto dá isso? Vou fazer uma continha rápida. 45 com 45 dá 90. Dá 90 com 160, é isso? Noventa com 160. E aí, quanto é? 250. Então, esse é o número de pessoas infectadas pelo vírus C. De novo, as pessoas infectadas pelo vírus C são 45, 45, 25 e 135, certo? Então, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 160, 90 com 160, 250. Ele diz que são 230, certo? Então é falso. Terceiro item. 345 moradores apresentam somente um dos tipos de vírus. 345 moradores apresentam somente um dos tipos de vírus. Vamos ver. Bom, as pessoas que apresentam somente um dos tipos, vejam só, são as que apresentam somente o A, ou somente o B, ou somente o C. Então, as que apresentam somente um tipo são 85, mais 125 e mais 135. 85 mais 125 e mais 135. Bom, você soma aqui 80 com 120 e com 130. Depois você acrescenta os 5 que estão aqui, que dá mais 15. Então 8 mais 12 dá 20, dá 200, 200, 330, né? 345. Então, quando somou aqui, 345. Então, tá certo, ok? Mais uma que tá certa aí. Quarto item. Ele diz que mais de 140 moradores, apresentam pelo menos 2 vírus. Pelo menos 2. Quando eu digo pelo menos 2, eu estou dizendo que apresentam 2 ou 3. Mais de 140 apresentam 2 ou 3. Veja, os que apresentam 2 ou 3 são esses números que estão aqui, ó, o 45, o 45, o 25 e o 35. Porque esses aqui, 45, 25 e 35, representam as pessoas que possuem 2. E as que possuem 3 são 45. Esse 45 aqui do meio. Então, para eu saber a quantidade de pessoas que possuem 2 ou mais, eu vou somar o 45 duas vezes, o 25 e o 35. 45 duas vezes dá 90, 25 com 35 dá 60, 90 com 60 dá 150, né? Bom, ele disse que são mais de 140, então ele está certo. O último item é o quinto. O número de moradores que não foram contaminados pelos vírus B e C representa menos de 16% do total de pessoas examinadas. O número de moradores que não foram contaminados pelos vírus B e C. Bom, que não foram contaminados pelos vírus B e C, aí você olha aqui. Aí você tira todo mundo que não foi contaminado pelos vírus B e C. Ah, a gente tem nenhum aqui, né? Então aqui eu tenho nenhum. Ou seja, eu tenho mais 5 aqui, né? Bom, então os que não foram contaminados pelos vírus B e C são 90. Porque são esses 85, ó. Esses 85 não foram contaminados nem por B nem por C. Porque eles só foram contaminados por A. E esses 5. Então eu tenho 90. Agora ele diz
que isso daí representa menos de 16%. Será que 90 é menos de 16%? Vamos calcular quanto dá 16%. Bom, 16% de 500. Aí você segue, corta esses dois zeros com esses dois e ficou 16 vezes 5. Dá 80. E aí, é menos de 16%? Não, né? É mais. Então, isso daqui é falso, porque é mais de 16%. Bom, tá aí uma questão grande, mas uma questão razoavelmente fácil. Questão de conjuntos. Valeu, um abraço.